E se você não tiver vocação disso... Você larga. Você larga. Então, por isso que eu falo, é vocacional. Eu não me vejo fora da política porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E é uma coisa que eu sempre aprendi a fazer. Eu trabalhava lá atrás como administrador de empresa, mas hoje é o que eu gosto. Eu gosto desse meio, sabe? A gente tá lá na Câmara debatendo com os vereadores o que vai fazer, o que não vai. Ah, tem algum projeto de lei que pode passar, você debate com o executivo. Não, esse não dá pra fazer. Não, isso é prerrogativa minha. Isso é inconstitucional. Não, mas tem lá aquele bairro também que você tem que estar ajudando quando... junta as pessoas, você faz uma benfeitoria, as pessoas todas sorrindo. Olha, vai acontecer isso aqui, nossa, obrigado. Uma coisa que te satisfaz, né? Sim. É a mesma coisa quando eu era presidente nacional, quando eu ganhava um título. Olha. Fui campeão. Ô, presidente, olha o trabalho que você fez. E não era alegria minha, era alegria de você. De uma comunidade toda, dos diretores, da torcida, daqueles que gostam de E você futebol, vê, né, a alegria neles, alegria. né? Então, quando acontecem essas coisas, é muito gratificante, bom, né? Gratificante. Fala, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da A Chave, um podcast voltado a relacionamento e histórias. Aqui, nosso objetivo é extrair o máximo de chaves possíveis do nosso convidado. Hoje aqui num papel, mais uma vez, de aluno, eu vou conhecer, aprender a história de um convidado, que é o Maurício. O Maurício, hoje ele está como vereador, mas eu quero conhecer toda a história dele antes dele chegar no cargo que hoje ele atua e serve as pessoas. O que muito chamou a atenção da gente trazer o Maurício é a questão de servir, porque o político, ele tem como obrigação servir o próximo. E na vida, assim foi como Jesus. O papel principal era servir. Então nós trouxemos o Maurício. Maurício, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme te conhecer pessoalmente. E se apresenta pro pessoal aí. Fique à vontade, você tá em casa, viu? Obrigado, Arnon. Obrigado pela oportunidade. Muito bom sempre ter esse bate-papo e fazer os teus telespectadores conhecer de fato quem é o Maurício. Maurício da vida pública. Mas o Maurício, de certa forma, começou para chegar onde chegou, né? E tenho 44 anos, formado em administração de empresas, pai de 2 filhos, do Guilherme e do Eurico. Legal. Um cara muito amigo de todos aqueles que são meus amigos, né? E uma pessoa que também sempre procurou servir, sempre ajudar as pessoas. Isso é desde lá de criança, né? Então, comecei... A minha vida política, ela vem de uma trajetória de amizade, né? Que a gente trabalhava com o ex-vereador, presidente da Câmara, Ramon Ramos, e por uma fatalidade ele faleceu num acidente, né? Estava no seu melhor momento e naquela época criou todo um desespero em nós, não só pela perda desse grande amigo que a gente tinha, né? Mas também porque a gente tinha várias pessoas que dependiam muito dele. E aí criou um grande, né, desespero, o que a gente vai fazer. E dali a gente seguiu o nosso caminho, tivemos amparo, até pela nossa credibilidade, pelo aquilo que a gente era, aquele propósito de trabalho que a gente fazia, de sempre servir o próximo. E hoje eu estou aqui. Mas como é que se deu isso aqui? Maurício é um cara da Vila Vivaldi, que começou a sua vida pública dentro do Nacional. O Nacional é um clube, né? É o clube, Esporte Clube Nacional de Vila Vivaldi, um clube muito estruturado, né? E como é que começou? Comecei jogando bola lá, fazendo as amizades que até hoje tem, que hoje muitos deles trabalham conosco. E foi indo. Aí, por uma situação, quando eu tinha 25 anos, eu jogava ainda, né? Mas tinha uma parte social, uma certa liderança. As pessoas começaram a enxergar isso. E aí o que aconteceu? Eu parei de jogar porque eu fui ser vice-presidente do Nacional. Tá. Né? Por que você foi ser vice-presidente? Porque o vice-presidente faleceu. E aí ficou uma lacuna, as pessoas... temos que começar a preparar pessoas novas, pessoas jovens. E o Maurício tem um perfil. E nesse meio termo, trabalho e tal... E aí o que aconteceu? Eu virei vice-presidente. Mas você tinha um trabalho.
Tinha um trabalho. Você trabalhava e simultaneamente pensava em cuidar ali do Nacional. Isso. Baita no desafio. Baita desafio. Na verdade é o seguinte, a gente tem uma origem bem simples. E aí o que aconteceu? Quando o meu pai... Eu trabalhei em farmácia, né? Fui atendente de balcão. Do Sr. Kleber. Do Sr. Kleber. Depois meu pai comprou... Foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Foi. Aí fui aprendendo, comecei a aplicar injeção, depois tirava a pressão, né? Trabalhava ali como um atendente. Gostava muito, me identifiquei muito com isso daí. Ô Maurício, mas olha que interessante. Lá na farmácia já começou ali o seu espírito de cuidar das pessoas, né? Sim. Porque a farmácia é o cuidar do próximo, né? E com o passar do tempo, não que você é um... Mas você vai adquirindo uma experiência trabalhando ali, que chegava as pessoas e falavam, ó, é o seguinte, puta, eu tô com uma dor de barriga, eu tô com isso, não sei o que tomar, que não sei o que. Você não tem nenhum remedinho pra... E você vai adquirindo conhecimento. E vai orientando. Vai orientando, ó, tem esse remédio que é bom, esse aqui não é muito bom. O que você tem? Ah, tô com uma dor de cabeça e tal. Ó, esse daqui, se você tiver alergia, você não toma porque pode, né, causar algum problema pra você e tal. Não, do jeito que você tá, eu acho que é melhor você ir no médico. Não só vir aqui tomar esse remédio. Então essas coisas já foi de uma certa forma ajudando, né? E aí logo após o meu pai comprou um comércio lá do lado. Ali próximo da Vila Vivaldi. Qual que era a ideia do meu pai? A gente morava de aluguel. Tá. Aí ele falou assim, eu tenho dinheiro aqui para comprar um comércio. O que vai acontecer? Eu acredito muito no nosso trabalho. E meu pai sempre foi meio fuçado com as coisas. Então ele... Empreendedor? Empreendedor. Ele gostava de fazer coisas diferentes. Então, meu pai pegava um exemplo básico que ninguém faz. Meu pai ia no açougue, comprava um coração de boi, colocava no espeto, na churrasqueira, fazia os apetrechos dele com tempero. E daquilo, o seu Eurico, é bom, é bom, é bom, é bom. Então ele foi sempre empreendedor e a gente foi nesse mesmo caminho. Só que assim, meu pai, ele trabalhava na Volkswagen, o meu irmão também, e eu tava ali. Tinha acabado de sair da farmácia, porque meu pai foi comprar o comércio, e minha mãe. Então a gente durante a semana tocava esse comércio, e aí a gente comprou por um valor que depois, quando a gente vendeu, que era a ideia dele, que ele falava, ó, vamos comprar um bar, nós vamos levantar esse bar, depois nós vamos vender, nós vamos comprar a nossa casa. Isso quando? Que ano? Isso daí lá em 1995. Caraca, então ele já tinha essa visão do empreendedor, do empresário, de pegar o do nada, isso, construir, gerar lucro e formar em patrimônio. Isso aí. O que ele falava? Ó, no trabalho da Volks é bom? É bom. Só que assim, a gente precisa dar um salto. E eu só ficando ali na Volks, eu não vou conseguir. Só que eu também não posso abrir mão porque é meu porto seguro. Uau! Né? E aí ele já me via assim, você trabalhou em farmácia, tem sua mãe. Eu posso chegar depois do trabalho e fazer as coisas. Então... Vocês vão tocando? E aí assim foi se dando. E foi estruturando ali o comércio. Foi estruturando. Aí daqui a pouco, quando foi ver, era o principal bar do bairro. Legal. Onde as pessoas no final de semana faziam suas encomendas de levar... Naquela época, o frango era vendido de máquina. Aí o que acontecia? Ele inovou. Não, vou vender o galeto na churrasqueira. Vai dar mais trabalho, mas... E aí ele começou a inovar. Então, a gente chegava lá, assim, a vender entre galeto, espeto misto, sem para as pessoas lá. Então, isso daí começou a girar e aí uma coisa puxava a outra, porque o cara ia lá comprar o galeto dele, ficava esperando, tomava a cervejinha, aí juntava com outro e o bar começou a explodir. Aí ele falou, não, agora nós vamos fazer um campeonato de sinuca. Aí todo mundo vinha, aí tinha uma rua que tinha a malha, não, vamos fazer um campeonato de malha, era do lado. Aí o que acontecia? A pessoa jogava malha, vinha pro bar, então... Ele começou a gerar uma economia. Isso, local. E aí isso daí foi se dando, aí o que aconteceu? Maurício precisa fazer uma faculdade, minha mãe também já estava cansada, meu pai, tô pensando aqui, posso ficar no bar, posso crescer, mas vai dar um desgaste maior. Só o que acontece? Se eu vender, recebemos uma proposta boa, se eu vender o bar aqui, eu compro uma casa.
quer dizer, naquela época, o bar que a gente comprou por 40 mil, nós vendemos por 120. E naquela época, 120, meu pai comprou a casa dele. Nossa. E falou, isso, e aí você vai estudar. Só que eu falei, pai, mas aí vai tirar um pouco das minhas regalias, né? Porque assim, eu trabalhava bastante e eu era como um gestor. Então, pra mim, não faltava nada. Falei, agora eu vou ter que procurar outro caminho. E aí ficou naquela dúvida e tal. Não, é isso aí, é isso aí. Então, vamos lá. E aí eu fui fazer faculdade, fui estudar. Aí eu penei um pouco. Aí eu arrumei um trabalho pra vender consórcio. Rapaz, peguei uns picareta, né? Os caras vendiam o que não tinha. E eu ali, eu falei, ó, isso aqui não é pra mim não. Né? E aí a gente, naquele espírito de bondade, o que acontecia? Esses caras do consórcio, chegava lá os clientes, aí falava assim, ó, eu comprei uma carta de fulano, o cara falou que ia tirar pra mim, que tinha um lance embutido e tal. Às vezes era o dinheiro da vida do cara, que o cara queria comprar um caminhão pra começar a vida, pra trabalhar, sabe? Eu falei, ó, eu peguei o meu dinheiro da minha rescisão, fiz esse consórcio, não é bem aí, assim. Não, e às vezes os caras fugiam, a gente ficava lá meio de, sabe? Aí eu falei, isso aqui não é mundo pra mim, não. Aí eu comecei a estudar, arrumei um estágio. Aí estudava lá na Senador Flávio, arrumei um estágio no bairro Jardim, no sindicato de panificação, tudo meio que relacionado a comércio. Só que eu falei, nossa, e agora? Como é que vai fazer? Eu saí Cipan, né? No Cipan. Eu saí do consórcio lá, fiquei pouco tempo porque eu vi que era um ambiente para mim. E aí o que eu falei? Eu falei, a rescisão que eu vou pegar aqui, eu vou pra faculdade, porque meu pai tá apertado, porque nós compramos uma casa, o negócio deu uma apertada e tal. Fui. Aí com 2 meses que eu estava na faculdade, eu arrumei esse estágio. Mesmo assim, ainda não era dinheiro suficiente para você pagar a faculdade. Aí eu tinha um outro amigo meu, que é o Carioca, ele falou, ó, eu tô promovendo uns sambas lá na Goiás, na Intercontinental. Só que eu preciso de um cara para tomar conta. Na verdade, não precisava ninguém para tomar conta. Na verdade, ele queria status, ele queria um cara para ajudar ele, para falar que ele, né? Era o dono. Era o dono. Pô, ele era meu amigão, né? Ele era meio... Falei, lógico, pô, tô precisando pagar minha faculdade, você vai me ajudar pra caramba. Então eu trabalhava de quinta, sexta e sábado, à noite, né? Saía do meu trampo, ia pra faculdade e depois ia lá. Fiquei isso daí durante uns 3, 4 anos. Aí eu fiquei fazendo, peguei gosto também, porque num ambiente assim que você via muita gente bonita, a gente tava numa idade de que, pô, é natural, as menininhas bonitinhas. No auge, né? No auge. Então vamos lá. Aí fiquei nisso. Então ficava fazendo esse trâmite, aí trabalhei no sindicato. Contrapartida, eu estudei com o Ramon, lá no Amadeu Olivério, a gente tinha uma amizade. Aí o que aconteceu? O Ramon entrou pra vida pública. Sim. Eu, ele, Felipe, que tá sentado ali, a gente foi, ele falou, ó, seguinte, Maurício, você teve bar, seu pai conhece bastante gente. O Felipe conhece bastante gente. A gente é tudo da idade aí de 22, 23 anos, né? Pô, vou sair candidato a vereador. Vocês não querem dar uma força pra mim, não? Ramon, vamos, meu, ser amigo nosso. Aí fomos daqui, bem precário assim, nas condições que a gente tinha e tal. O Ramon foi lá, teve 890 votos. Isso em 2004. Só que o Ramon era um cara muito articulado, muito safo, né? E aí disso daí, as pessoas que estavam no comando enxergaram ele. Então, naquela época, a convite do secretário, que era o Gilberto Frigo, que era um cara que tinha uma situação política muito boa na cidade, olhou e falou, esse menino tem perfil. Aí pegou o Ramon. Ramon, você teve 890 votos. Agora nós vamos trabalhar para você ser o vereador. Uau. Né? Aí começou a trabalhar. E a gente trabalhando. Vocês são da geração do Alex ou não? Do Alex Manente, essa turma? Sim. A geração, as idades próximas? Sim. Tá. O Alex, só que o Alex é o seguinte, ele antecipou o processo, que ele foi eleito em 2000. O ano que a gente perdeu foi o ano que o Alex foi eleito. Ah, tá. 2004. Foi o vereador mais votado na época da história. Acho que ele teve em torno novo também, né? Novo, 12 mil votos.
Só que o pai dele tinha um astro muito grande na cidade política, era o Otávio. Né? O Alex teve uma ascensão... Otávio Manente, né? Ele ele já vinha de um lastro político. Isso. Já o Ramon não. Já o Ramon não. Aí o Ramon tinha aquela desconfiança e tal. O Ramon foi vindo. Aí o que aconteceu? Ele falou, ó, agora é o seguinte, agora nós vamos pra arrebentar, porque eu vou trabalhar pra mim se eleger, vou ter uma estrutura muito boa por trás de mim, pessoas que são políticas, eles têm interesse porque não pode deixar esse grupo político se terminar. Então, as fichas estão apostadas em mim. E a gente veio de um governo que era do DIB, que era de direita, e teve a ascensão do PT naquela época, porque o Lula tinha entrado em 2002. Então, no segundo mandato lá que o Lula entrou, 2002, 2006, ele foi por reeleição. Então, naquela época a economia estava boa, tudo estava bom. São Bernardo era muito forte. Era muito forte. Por conta das questões das montadoras, né? E não é só isso. Aqui em São Bernardo a gente tem uma outra situação, que aqui é o berço do PT. Sim. Então, uma cidade emblemática para eles, porque foi aqui que surgiu o PT, através do sindicato, das lutas sindicais, né? E o que aconteceu? Eles estavam num momento muito bom deles. E aí o Ramon foi, em 2008, ganhamos a eleição. E nessa época, o que acontecia? Eu trabalhava no sindicato de relações públicas. Aos finais de semana a gente ajudava ele. Mas aí, por questão de economicidade, eu tinha que fazer visita em todas as padarias do ABC. Nossa. Aí eu falei, por quê? Era relação pública, era levar informação para as pessoas. Não é que nem o mundo que é digital. Hoje, né? Então eu ia levar informação, ia fazer pesquisa, levava... Colher feedback. Ó, quanto que o pão tá aqui em tal lugar? Os panificadores gostavam de saber disso. O que o sindicato tem lá para oferecer? O sindicato tem a parte jurídica, agora nós vamos dar esses cursos. Então eu que fazia essa relação. Só que para você fazer as 7 cidades do ABC de carro, ficava muito complicado. Caro. Aí o que vai? Moto. Nossa. Aí eu de motinha, pegava minha motinha, tal. Fazia, Caramba. Me dava uma agilidade muito maior, né? Fugia do trânsito. E aí depois o que acontecia? Eu fazia o banco, porque eu era MEI. Eu passei a ser MEI. Aí eu fazia o banco e depois, política. Aí ia ajudar o Ramon. Tinha dia que não tinha muita coisa, mas tinha dia que a gente ia fazer política. E aí foi indo. Aí o Ramon ganhou a eleição. Nossa, foi uma festa. Querendo ou não querendo, quando você começa com a moto, as pessoas te veem de modo pejorativo. E ainda mais, numa época que hoje a gente sofre muito mais. Você pega na questão da parte da segurança, quando as pessoas vê 2 pessoas sentadas numa moto, elas... Né? E quantas vezes eu cheguei no farol com a minha moto, parava no farol, você percebia que as pessoas estavam com o vidro aberto, fechavam, né? O preconceito, né? Eu entendia porque a questão da segurança, mas de certa forma você ficava assim, eu não machuca o honesto, né? Machuca o honesto. Aí você fala, tô trabalhando. E aí quando veio isso daí, eu falei, algumas coisas vão mudar na minha vida, né? Então, quando o Ramon, logo que ele ganhou, aí ele falou, eu tenho um amigo, falou pro chefe deles lá, que eu quero ajudar muito. E eu preciso que vocês nomeiem ele. Isso daí foi em outubro de 2008. É um cara que vai ser meu braço direito no meu gabinete e tal. Porque ele já via em mim certa liderança e um cara disciplinado, dedicado e tal. Que somava. Aí eu fui pra Secretaria de Serviços Urbanos, fui como fiscal revisor. Aí cheguei lá, fiscal revisor. Aí comecei a todos aonde a gente tinha as nossas atribuições como servidor público, começaram a me apresentar. Falaram, tá vendo esse menino aqui? Esse menino vai ser chefe de gabinete do Ramon. Se vocês precisarem de alguma coisa, corram lá. E foram me apresentando. E aí o que aconteceu? Mudança de governo. O DIB saiu, porque era o segundo mandato dele. Lançou o Orlando como prefeito. O Orlando não ganhou. E quem ganhou era o PT, o Luiz Marinho. E aquela época o PT tava assim,
era... Dominando. Era o tempo áureo, eu acho que eu falo assim, né? Porque o Lula vinha dessa reeleição dele, e os caras tinham muita força e veio... E na política também tem essa questão. Quando vem um governo e fica muito tempo no poder, a população, às vezes, ela quer a mudança. Então, você percebe-se que no máximo que fica um governo é 16 anos. O PT eu acho que não chegou a isso, chegou a 14 anos, né? Acho que foram 2 de Lula e 1 de Dilma, né? 1,5 de Dilma. 1,5 de Dilma teve impeachment. Então tem essa alternância de poder porque a população vai, né? Precisa, né? Precisa. E aí aconteceu isso, e ele falou, e agora? O que nós vamos fazer? Então, o Ramon, pensando nas pessoas que contribuíram para a eleição dele, o Marinho na época chamou ele e falou, Ramon, é o seguinte, eu preciso que você dê sustentação na Câmara para mim. E como o Ramon era o primeiro mandato dele, você trabalhar contra a máquina pública é muito difícil. Então, um exemplo, hoje você... se você é oposição, não que não seja, faça. Mas quando você é situação, você ajuda o governo e você vai conseguir as coisas mais fáceis, né? Então o Ramon falou, se eu for oposição, eu sou marinheiro de primeira viagem, eu vou apanhar pra caramba. Então eu vou ser situação, só que eu tenho uma grande situação, o Marinho. Eu tenho um pessoal meu que estava trabalhando na Secretaria de Serviços Urbanos. Se o senhor garantir que eles fiquem, não mexe com eles, eu tô com o senhor. E aí o Marinho, né? Não, precisava ter maioria na Câmara, porque precisava aprovar os projetos e tal. E o Ramon embarcou nessa. Não era petista, nunca foi, nós nunca fomos PT de origem, mas ele dava, ele fazia a base da sustentação. Marinho, eu vou te dar a sustentação para você, não, né? Não tenho nada... Mas rolava uma conversa. Rolava. Não era algo muito... Até porque, assim, é o executivo. Sim. Você legisla, aprova as leis. Só que para executar alguma coisa no seu bairro, você tem que pedir pro prefeito, porque quem executa é o prefeito. Então, sim, não adianta a gente bater de frente com o prefeito, sendo que a gente quer melhoria pro nosso bairro. Independente de que bandeira que a vaidade aí tem que zerar, né? Você tem que buscar as melhorias pro seu bairro, sim, porque você foi eleito, né? E você tem que cobrar isso daí. E era um vereador de primeiro mandato. Tinha vereadores que optou que não, só que já tinham lastros. Sim. Né? Então, a gente seguiu esse caminho. E aí foi indo. Ramon foi eleito em 2008. Quando foi, ó, pra você ver como é que as coisas acontecem. Em 2009 começamos o mandato. No terceiro mês de 2010, o Ramon foi cassado. Uau. Por uma situação que aconteceu em 2003. Foi deixando. As coisas aconteceram. E aí na política tem muito disso. Pessoa que tava lá, que era suplente dele. Prego que começa a se destacar, leva martelada. Não, e o cara era suplente, foi puxar e falou, ó, Ramon tem rabo aqui. Se eu mexer e provocar, fazer as coisas acelerarem, vai perder o mandato. E foi o que acabou acontecendo. Aí nós... banho de água fria. Pô, estamos começando, tomando esse banho. Aí trabalhamos contra tudo, sem mandato. Trabalhando na prefeitura, porque ainda assim o Marinho conservou a gente lá. E aí o que aconteceu? Ganhamos a eleição novamente em 2012. Deixamos de ser desacreditados. Pós-cassação. E ganhamos em 2012. Aí a gente deu um salto. 2012, só crescendo. Aí consolidou ali em 2012. Aí 2016 também estourou. Tivemos 4.149 votos. O Ramon. Muito, né? Normalmente, assim, os primeiros são quantos votos? Não, na verdade isso depende. O que acontece? A primeira eleição dele, ele tinha uma estrutura muito boa. Ele teve 3.600. Na segunda, a gente teve 3.100. E na última, 4.149. Cresceu. Então a gente cresceu, né? E aí a gente fazia parte de sustentação do governo do PT, só que o PT tava em derrocada. Foi aonde o Orlando ganhou a eleição. Só que o Ramon foi muito amigo do Orlando. Estudaram junto. E não é só essa questão. O Orlando falou, eu preciso de você aqui. Você confiava nele. Confio em você.
Você é um cara que vai poder me ajudar lá com a articulação com os outros vereadores. Então, não, tamo junto, conserva-se o pessoal aí. E aí eu passei dentro do governo do período do PT, eu fui diretor de limpeza urbana. Aí mais essa questão, lidar muito com a manutenção da cidade, e muita gente de baixa renda vinha pedir ajuda para mim por causa de emprego. Não tinha às vezes que as pessoas me conheciam e falavam, o Maurício é gente boa, vai lá na SU lá falar com ele que ele vai te ajudar. Não é Porque ajudar. você vem de uma raiz humilde, né? Então o pessoal ficava muito acreditando que você daria essa oportunidade. A gente encaminhava, então falava, pô, vem aqui, ó, vai lá nessa empresa, fala com fulano de tal, lá ele vai poder te ajudar, você vai passar por um processo seletivo, sabe? A gente direcionava. Eu costumo falar que você dava o acesso, mas a pessoa tinha que fazer a parte dela. Sim, não, tem todo um rito, né? Tem uma questão que eles colocam lá, que você tem os critérios que você tem que passar. Se você não passar... Você pode ser meu amigo, não ser meu amigo. E aí, às vezes, aparecia uma vaga aqui, outra aqui, tinha os currículos lá, faziam uma seleção e tal, você se encaixa nesse perfil, se enquadra, passou todos os critérios. Então a gente lidava muito com essas pessoas e acaba lidando hoje. E o que é bom hoje? Que hoje eu estou vereador, faz mais ou menos uns 8 anos que eu saí dessa função que eu estava e as pessoas ainda lembram de você. Você fala, pô, você foi um cara que passou por aqui, foi um dos melhores que teve, você tratava todo mundo muito bem. Ou tinha gente que às vezes falava assim, ô Maurício, se você me indicou para ir lá, ou eu estava numa situação totalmente precária, hoje eu tenho minha família, meus filhos estão estudando, eu tenho minha casa. Não é nada de extraordinário, é tudo simples, mas... Porra, eu tô honrando meus compromissos. Agradeço você porque você me orientou a ir lá. E é mal gratificante, né? Então... Você vê que de alguma forma você deu uma direção ali pra pessoa, né? Tem gente que às vezes eu nem conheci, o cara falou, pô, obrigado que você fez isso. Eu ficava tentando, mas o que eu fiz? Eu não lembrava. Pô, você me ajudou com isso. Puta, merda. E às vezes o que coração, assim, e às vezes que é pequeno pra você, né? É muito pra outra pessoa. Muito pra outra pessoa. E aí a gente veio, o Ramon tava numa ascensão grande. Isso em 2016. 2016, e aí pra 2020, 2018 ele foi eleito presidente da Câmara, né? Aí ele tava 2019, o biênio 2019 e 2020. Em 2019 ele sofreu um acidente. Só que ele tava numa ascensão tão grande. Carro? Foi de carro, na Avenida Caminho do Mar, né? Bateu no poste, teve um mal súbito. O carro descontrolou e deu uma acelerada. Bateu numa árvore. Faleceu na hora ou não? Faleceu na hora. E aí a gente ficou meio sem chão. Foi uma repercussão, né, na época? Foi, repercussão. O presidente da Câmara era um cara muito articulado. Ele tava numa ascensão que, assim, o Ramon vai ser alguma coisa, não sabemos o quê. E nesse sentido, ele já não queria ser mais vereador. Ele tava projetando a minha pessoa ser, né? E ele almejava o quê, você acha, na época? Ele almejava... Ele Governo? tinha um sonho que era ser secretário. Ele queria isso. Só que existiam algumas possibilidades dele até, na época, de ser um candidato a vice-prefeito, um candidato posteriormente a deputado. Ele estava numa ascensão boa, tinha uma articulação boa com a base, com os outros vereadores, então ele estava subindo. E o Orlando via ele com muitos olhos, não que seria, mas existia uma grande possibilidade, porque quando você está na política, você não... é esse pronto. Não. A política tem muita coisa que de manhã é um dia, uma coisa, à tarde é outra. Então você tem que ter algumas situações que se não for esse, pode ser esse, pode ser esse. É muita resiliência, né? Muita resiliência. Então o Ramon era uma das pessoas que eram cotadas. E aí aconteceu esse fato. E a gente estava numa ascensão boa. E aí... Ô Maurício, um ponto. Em muitos momentos, então, dessa sua carreira aí, ocorreram vários altos e baixos, né? Sim. Quando você achou que ia... Bum, bum. Eu converso com o Felipe ali muito, que é um cara que tá conosco desde o começo, né? Tá com eu, Ramon, ele, a gente começou junto. Inclusive foi ele que direcionou o Ramon para sair. Porque o tio dele trabalhava na Secretaria de Serviços Urbanos e precisava de candidatos. E aí ele... seu pai não quer sair candidato? Não. Mas tem um menino lá, o Ramon, nosso amigo, inteligente pra caramba, tem um perfil bom, sabe falar, eu acho que ele é o cara. Então a gente começou. E aí quando a gente começava... E aí a gente sempre... Ainda
ainda ele brinca de vez em quando comigo. Fala, ó, pelo amor de Deus, hein? Não vai bater carro, não vai fazer nada. Porque agora a gente tá um pouco mais tranquilo. Porque Mas o que você mais aprendeu nesses altos e baixos, assim? O que muito te marcou, assim? Que você fala, cara, isso é fundamental nesses altos e baixos. Acreditar em mim. Acreditar em mim, não em mim, eu tô falando assim. Acreditar na força do nosso grupo. Porque quando vem um baque desse, você fala assim, pô, eu não vou ter estrutura, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Porque querendo ou não querendo, a figura do vereador, você tá em destaque em uma inauguração, você tem como pedir. Quando você não é difícil. Então essas coisas vinham pra gente sempre, né? E a gente, não, mano, a gente é super capaz, tal. Se a gente se organizar, fazer as coisas direito, do jeito que a gente sempre fez, a gente vai, porque na política, o que acontece? Quando acontece uma coisa desse, as pessoas disseminam as informações ruins pra fazer que você despenca. Faz parte do jogo isso daí. Porque é o seguinte, se eu tô, alguém ficou de fora. Então quem tá de fora quer estar no seu lugar. É isso. O segredo, então, tá na... É engraçado isso. Mas tá no trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe. Todos são importantes. Eu costumo falar assim, ó. A vida eu enxergo muito como um quadro. E esse quadro, ele é feito de quebra-cabeça. Cara, é um quebra-cabeça com 1000 peças. Se faltar uma, ele não tá completo. É muito da forma com que você enxerga a vida. Então, cara, é o trabalho em equipe. Lógico, tem uma peça que gira de uma forma, outra que gira da outra, mas todas têm a importância de fazer a engrenagem rodar. É isso aí. E é outra que a gente fala, né? Você saber conciliar, porque cada um tem um perfil, cada um tem uma forma que ele pode ser aproveitado em algumas situações. Então você tem que ter isso. Essa gestão, né, Maurício? E outra coisa, ter humildade, isso é principal. Porque hoje você pode estar numa posição, mas amanhã você está na outra posição. Eu estou vereador, amanhã pode ser que eu não esteja. E minha vida vai voltar ao normal, como sempre. Então, não é isso. É essas coisas. Então, é a perseverança, é acreditar, é ter a humildade, sabe? De atender as pessoas, independente se é o prefeito ou se da é classe, um né, mendigo que está na rua. É tudo pessoas, né? E aí, isso daí parece que é umas coisas que vem, que é divina. Porque você faz assim... Faz o bem, que você vai colher o bem. Então, às vezes, uma coisa que nem eu falo, uma coisa que eu fiz lá há 10 anos atrás, que nem passaram. Aí você chega lá, tem 3, 4 pessoas, fala, pô, esse cara, ó, é bom pra caramba, porque ele fez isso, e você fala, tá vendo? Valeu a pena. Valeu a pena. E aí parece que as coisas boas vem essa fruição, então... Você nunca vai pagar uma conta ruim de ser bom, né? É isso aí. É isso aí. E aí a gente trilhou, aí... Pairou aquele negócio, a gente tal. Vamos, acreditamos, fechamos. Não, e ali quando veio o falecimento do Ramon, se perdeu um grande player político. Sim. Mas se vocês perderam um amigo também, Sim. né? E também tem outra coisa que eu falo. O nosso grupo tem que agradecer muito ao prefeito. Porque teve uma pressão interna para que se desfazesse o grupo do Ramon. Dos próprios vereadores, porque era um presidente da Câmara. O Maurício vai ter tá chegando agora, vai ter a mesma estrutura que o Ramon tinha? Não vai ter, mas eu vou dar estrutura suficiente para ele continuar o trabalho que o Ramon fazia, que era bom. E o Ramon ele já tinha conversado com o Ramon sobre essas situações. Então ele teve uma pressão muito grande e ele foi uma das peças fundamentais também, porque ele deu uma segurada no peito lá. Mas o que o Ramon mais te ensinou? Como pessoa. O Ramon era diferente, ele era muito amigo, cara. Ele era um cara que... Se eu tô aqui hoje, eu devo muito a ele. Tinha os problemas dele, mas ele era um amigo sensacional. Então, Deus sabe o que faz. Eu tenho que agradecer muito a ele mesmo. Tudo que ele me ensinou, me passou. E tenho certeza onde que ele tá, ele deve estar feliz, porque orgulhoso, não é só né? o Maurício. É o grupo, é o time. É é o Felipe, que é amigo dele, né? O Heraldo. Tá Outras pessoas que chegaram depois. Não, ele era muito parceiro. E eu sinto uma coisa que às vezes eu não consigo fazer. Ele me levava pra tudo quanto é lugar. Ele me via assim, sabe?
Maurício pode ser que vai ser meu substituto amanhã, vai ser. Aonde que ele tava, ele chegava e falava, ó, esse daqui, meu braço direito. Às vezes tinha reunião que era uma coisa muito pessoal, que as pessoas falavam, não, Ramon, vem você, é uma coisa... Não traz ninguém. Com você. Não. Se você tiver que falar aqui, o Maurício... Caracas. Então, é essas coisas que não tem palavra, né? Mas Foi o irmão da vida, né? Porra. A gente vivia praticamente... vivia mais junto do que com a nossa própria família. A gente tava muito junto. Então, foi uma perda muito difícil pra nós. Muito, mas muito mesmo. Só que a vida continua e a gente tem que seguir com o legado dele, né? Então, é isso. Quando eu falo dele, eu me emociono bastante porque foi um grande amigo, um grande parceiro mesmo. Que legal, Maurício. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, quando aconteceu isso aí, veio uma comoção. Então, as pessoas achavam que a gente estava se aproveitando. Ah, por causa da comoção, você fica falando muito do Ramon. Rapaz, quem conhece a Você nossa não sabe o quanto que o meu coração tá ardendo também, né? Quem sabe a nossa história, quem é amigo nosso, sabe do que eu tô falando. Só que no mundo político as pessoas não veem dessa forma, né? E aí, é o que eu falo, eu também não tinha experiência suficiente, era coisa que vinha do coração, era coisa que você tava angustiado, que você precisava falar. E é isso, é o sentimento, não é a política, é uma questão de irmão, uma pessoa que eu amava, uma pessoa que, sabe, que era meu parceiro pra tudo. Então, assim, não tem. E eu falo pra eles, não tem problema nenhum, vocês podem falar que, meu, pra mim isso aí, o que a gente tinha, a gente sentava pra beber cerveja, às vezes ficava, sabe, não vai falar, eu bebi umbas, passei da conta, a gente não tinha essa. E tinha uma outra situação, que às vezes as pessoas nem sabem. Quando ele perdeu o mandato que ele foi cassado, muitas pessoas vieram testar a minha pessoa e também tava falando pra ele, Ramon é carta fora do baralho, bola da vez é você. Olha aí. Aí vem a tentação, né? Falei, deixa eu falar um negócio pra você. Meu amigo, desde criança, não sei se as pessoas fazem, eu acho que a maioria faz isso, abandona a pessoa. Se for pra gente crescer, a gente vai crescer junto. Se for pro cachorro lamber a nossa boca na sarjeta, vai lamber também junto. Eu tô com o cara e é o seguinte, não vou passar por cima de ninguém. Que lindo. Então, é a lealdade, né? É a lealdade. E é isso que hoje você também quer das pessoas que estão com você. É isso aí. Meu, seja leal. É isso aí. Você tem valor se você for leal. Eu já falo, tem pessoas que ficam pulando de galho em galho, um dia tá com outro. Eu falei, esses aí eu não quero nem que chegue perto de mim, porque se faz isso com um, vai fazer comigo também. Então eu falo pra eles, sejam leais, porque é o seguinte, a pessoa que é leal tem porta aberta em qualquer lugar. E uma hora você vai colher o que você tá plantando. É isso aí. É simples, né? É simples. O ser humano complica as relações, cara. É impressionante. Eu falo lá na empresa lá, a minha empresa ela tem 9 anos. Eu tenho pessoas que estão comigo há 7, cara. E aí já chegou gente nova falando assim, não, mas fulano é puxa-saco do Arnold. Não é puxa-saco do Arnold. Eu preciso honrar da onde vem o pão lá do meu café da manhã. Então, cara, a gente tem o mesmo escudo no peito, vamos lutar pela empresa. A empresa não é do Arnold, a empresa é nossa. É isso aí. E vinha outro e falava, mas o Arnold tá... O Arnold já tá bem, o Arnold sai pra jantar e eu não. Cara, vamos olhar isso não, vamos olhar em crescer a empresa. Eu acho tão bonito quando a gente encontra essas pessoas, né? E é difícil, né, Maurício? Encontrar pessoas leais, né? É difícil. Não é muito fácil, não. Mas quando encontra também tem que se apegar a elas, né? Você tem aqui um cara que tá com você há 20 anos aí, brincando. Isso. Cara, aqui... E é amigo. Às vezes a gente arruma uns pau, briga entre ele por causa de discussão. E aí fala, não, o cara é seu chefe, tal. Ele não é seu puxa-saco. Não, ele tá falando pra mim a verdade. Às vezes a gente tem pontos que a gente diverge, né? E ele fala, não, mas você tá errado. Pra você ver como é que é. Eu sou o Maurício Cardoso. Ele não me chama de Maurício, ele chama de Madruga. Como o Ramon chama. Madruga, você tá errado, pô. Isso que não sei legal. O quê, tal. Pô, falei isso aí pra você. Eu falei, não, mas você tem que ver isso. Às vezes a gente tem uma visão... São óticas, né? Óticas diferentes. E aí quando você olha o contexto todo, você vai explicar, aí depois que você explica, fala, entendi. Tudo bem. Mas às vezes a gente também tá errado. Nossa, mas eu não tava vendo a sua ótica. A sua ótica.
Então, quer dizer, a gente quebra o pau, mas, pô, a gente se gosta, a gente sempre tá junto, sempre compartilha das coisas boas, sabe? É o irmão que eu tenho, a gente começou junto. Não só ele, como os outros também. Que chegaram, de infância, né, e que acreditaram em você. Isso Porque também. Uma coisa é quando você tá por cima da carne seca. Chega muitos, né? Chega muitos. E quando você não tá por baixo? Então foram essas pessoas que acreditaram. E eu falo pra eles, vocês têm que evoluir, porque a gente crescendo cresce todo mundo. É uma cadeia, né? Uma cadeia. É um ciclo que ciclo. acontece junto, né? E nessa entoada a gente tá aí há 2 anos e 4 meses, né? Você foi eleito, né, agora, recentemente. 2 anos e? 2 anos e 4 meses. Passa rápido, hein? Passa rápido. Nós estamos em abril, né? Fui eleito em outubro de 2020. Em pandemia. Pandemia. E o porém desafio, disso daí. Hein? O Ramon faleceu em 2019. Eu tive 1 ano só pra falar que eu era candidato. Então, é uma coisa assim, as pessoas conheciam muito o Maurício, mas não sabiam que o Maurício era candidato. A maioria das pessoas eleitas, o que acontece? Eles saem a primeira vez, as pessoas ficam conhecidas, perdem. Esse é o caminho natural. É o caminho natural. Eu não, eu já na primeira ganhei. E aí, por isso que eu falo, acredito muito na força da equipe. A equipe me ajudou muito. Né? Persistência. E aí eu ficava sempre na dúvida. Puta, e agora, meu? Será que foi trabalho meu mesmo? Se foi recaldo do Ramon? Se foi... A gente cria essas dúvidas, porque foi 1 ano... E aí as pessoas falam, Maurício, você foi um guerreiro, cara. Você foi... sabe? Você foi fora da curva, porque... Você, primeira eleição sua, por mais que o Orlando tinha te dado uma estrutura legal, bacana, conseguiu manter o pessoal trabalhando aqui, você em 1 ano, você sair daquela questão do Ramon e falar que você era candidato e ganhar, no partido como PSDB que só tinha medalhão, eu falei, por esse lado, e eu me cobrei ainda, porque eu achei que era pouca votação. Olha. Mas, não, depois que você vai, né? Assimilando as coisas. Falei, não, a gente... Foi muito bom. 3.411 de 900 candidatos, você ficou em 15º. Na primeira. Na primeira, numa cidade como tão São grande. Bernardo, tão grande. E aí, já tinha mais ou menos o trabalho de rua, pra mim era tranquilo. Isso aí a gente sempre fez como assessor ou como era diretor, chegava a demanda, então isso daí pra mim atendeu. Ô Maurício, eu posso te cobrar porque eu votei em você, viu? Com certeza, é isso aí, é o que mais aparece pra nós. Votei em você, viu? Me ajuda aí e tal. E assim, a gente já tinha um trabalho nos bairros, que a gente deu continuidade com o trabalho que o Ramon fazia. Algumas pautas mudaram, o que eu tive um pouco de dificuldade é o ambiente da Câmara, né? A parte regimental, que hoje eu já tô assimilando mais. Vai pegando a experiência, né? Vai pegando ali os atalhos. Isso. O problema é que assim, a vida nossa no dia a dia da rua, ela é muito corrida, é muita demanda. E os atalhos a gente vai pegando com o dia a dia, mas você também tem que estudar o regimento, a lei orgânica e tal. Ficar esperto com as facetas que tem lá, o cara te dá um tombinho aqui, você nem percebe, tal. Hoje eu tô um pouco mais familiarizado com essas coisas. Na política o pessoal dorme de olho aberto? Porra. Ela é muito dinâmica. Muito dinâmica, né? Muito dinâmica. E aí nessa situação... Hoje... Só um ponto, Maurício, pra não me perder aqui. Como pessoa... Qual é o insight, qual é a reflexão que você tira que a política te ensinou? Como pessoa, assim, cara, é isso. Essa é a mensagem da política. Assim, a política me ensinou que assim, a política ela é muito boa. Através da política vocês fazem transformação na vida das pessoas. E a política, ela veio com um modo muito grande, muito pejorativo. Por tudo que aconteceu. Sim. E a gente é visto muito... Hoje a gente é muito mal olhado. Ele é corrupto, ganha muito dinheiro, tem regalias, a gente que paga o salário dele. E na verdade, cara, o vereador, ele só sofre. Porque ele é o elo de ligação entre da população e o executivo.
Então, o agente público mais próximo da população é o vereador. Legal. Né? Então, o que quer dizer? A gente está nos bairros, a gente está na igreja, a gente está nos bingos, porque é a população que está ali. Então, vem muita demanda para você, você trabalha com muito assistencialismo, se tem dificuldade, tem um bingo da igreja tal, eu preciso disso. Eu preciso disso. Você é vereador. Não, vereador, agora que a gente aprovou uma lei, nós não temos 13º, não temos férias. E outra coisa, faz 12 anos que o nosso salário não é aumentado. Nossa. E aí as pessoas falam, não, mas vocês ganham. Aí a gente faz uma reflexão pelas pessoas que trabalham em empresas privadas e o que a gente representa e o quanto a gente ganha. A gente faz isso porque a gente gosta. Porque se você falar pra mim assim, não compensaria, né, Maurício? Tá louco, Maurício, por que você entrou nessa, cara? Vai pro mundo corporativo que você ganharia mais e ficaria mais em paz. Não, e é aquilo que eu te falo. É vocação, né? É vocação. A gente não tem vida. Chega final de semana, trabalho, telefone à noite. Aí, cobrança, exposição. E quantas vezes é coisa de saúde que você tá mexendo com que o cara pode perder sua vida, às vezes por causa disso ou daquilo que você poderia ter ajudado, né? Então, e você fala assim, rapaz, às vezes o que a gente ganha fica tudo na rua, porque você pode ajudar as pessoas. E aí a gente vem aqui com uma conotação ainda de corrupto, de sem vergonha, as pessoas generalizam, sabe? Sim. E eu falo, meu trabalho eu faço muito dedicado, com muito comprometimento, muito transparência, porque tem coisa que o cara também vem te pedir uma coisa, você quer escutar... Que não existe. Não, isso aqui eu não consigo. Eu justifico. Graças a Deus, o que acontece? Por eu ter trabalhado muito no executivo, eu tenho muito conhecimento técnico. Isso é muito então bom. As pessoas chegam pra mim, eu não sou um desinformado. Fala, esquece daí, é dessa forma, assim, assado, não tem como. Então, porque você conhece a fórmula, não só o resultado. Mas você pega um vereador que não tem esse conhecimento, vou ver, não, isso daí pode... Às vezes aí as falsas promessas. Às vezes a coisa simples que ele acha simples, não é simples. E aí ele prometeu uma coisa que não pode. E aí esse cara não cumpre, a população pré-julga esse cara e todos os outros, rotula todo mundo. Todo mundo, aí você cai no mesmo balaio, né? Então, é vocação, é gostar de estar lidando com o povo, você abdica da sua vida social, da sua vida, sabe? Tem um cara que eu sigo, que eu gosto muito, que eu modelo, que chama Pablo Marçal. Não sei se você já ouviu falar dele. Inclusive, ele se candidatou a deputado, teve mais de 220 mil votos, mas ele foi cassado porque o partido dele teve uma situação lá com o PT, venderam, enfim. O cara ficou fora do jogo. Mas ele falou assim, numa palestra que ele deu. Cara, entrar na política é vocação. Porque eu perdi. Ele é empresário. E ele é um player muito forte do marketing digital. Ele falou assim, cara, ele tentou ser presidente, se candidatar à presidência, depois ele foi pra deputado. Ele falou, cara, só pra me ter entrado nessa história, eu deixei de faturar mais de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. E aí eu fiquei refletindo sobre essa questão mesmo da vocação, né, cara? Não é grana. Não é grana. É que nem a gente tá falando, o cara, é que você tá falando aí, o cara deixou de ganhar o dinheiro dele pra, sabe? Aí a gente fala, quando você chega nesse estágio, você é muito exposto. Você tem até restrições com relação à sua família. Aí você fala assim, eu tô ganhando, eu deixei de ganhar 80 milhões, eu poderia estar ganhando, eu poderia, nas minhas folgas, estar passeando com a minha família. Não posso mais agora. Sem encheção de saco. Não é fácil, tem coisa que... Mas tem muita coisa que às vezes nesse meio é muita encheção de saco. Então o cara fica... As pessoas acham que você vai resolver tudo. Aí você fala, será que vale a pena isso? E se você não tiver vocação disso... Você larga. Então, por isso que eu falo, é vocacional. Ainda, às vezes, a gente fala, e se a gente perder? Eu falo, eu não me vejo fora da política porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E é uma coisa que eu sempre aprendi a fazer
Eu trabalhava lá atrás como administrador de empresa, mas hoje é o que eu gosto. Eu gosto desse meio, sabe? Da gente tá lá na Câmara debatendo com os vereadores o que vai fazer, o que não vai. Ah, tem algum projeto de lei que pode passar, você debate com o executivo. Não, esse não dá pra fazer. Não, isso é prerrogativa minha. Isso é inconstitucional. Não, mas tem lá aquele bairro também que você tem que estar ajudando. Quando junta as pessoas e você faz uma benfeitoria, as pessoas todas sorrindo. Olha, vai acontecer isso aqui. Nossa, obrigado. Uma coisa que te satisfaz, né? Sim. É a mesma coisa quando eu era presidente nacional. Quando eu ganhava um título. Olha. Fui campeão. Ô, presidente, olha o trabalho que você fez. E não era alegria minha, era alegria De você. de uma comunidade toda, dos diretores, da torcida, daqueles que gostam de E você futebol, vê, né, a alegria neles, a né? alegria. Então, quando acontecem essas coisas, É muito, isso. é muito gratificante, Muito né? gratificante. Então, é vocação, não tem Ô jeito. Maurício, mas você não vê que a política hoje precisa ser mudada a forma de fazer política? A forma do político se relacionar com o povo? Você não acha que essa comunicação precisa ser melhorada? Ou é uma raiz que não tem mais como se mexer e se tem esse distanciamento? Na verdade é o seguinte, é cultura. É uma cultura. As pessoas se enxergam o político como um salvador da pátria. Boa. E aí, quando chega em época de eleição, elas começam a pedir tudo pro político. Aí vem a questão da moeda de troca. Moeda de troca. Então, é a nossa cultura. O dia que a sociedade mudar a visão dela com o político e o político mudar a visão dela com a sociedade, as coisas vão melhorar. Então eu acho que isso daí vai se mudar ao longo do tempo. Acho que as redes sociais, a tecnologia está ajudando muito, porque hoje você cada vez é mais monitorado, os controles é muito maior, e isso daí vai acabar, de certa forma, ele tendo um equilíbrio. E essa questão de enxergar a sociedade, o político enxergar a sociedade enxergar o político vai mudar. Porque aí vai chegar uma pessoa, eu preciso de uma cesta básica, tal. Isso aí tem que acabar. Sim. Não tem que ter o interesse, né? Não. Ele olha, a sociedade te olha, mas é porque é cultural. Ela olha pra você, o que você vai me dar? E ela não pensa no coletivo. O que você vai melhorar? Mas como é Olha que engraçado. As pessoas não chegam e falam assim, Maurício, o que você vai melhorar aqui no meu bairro? Não. Isso aí. Maurício, o que você pode me dar? E a gente tem algumas situações que eu falo, a gente vai mudar isso só com a educação. E tem alguns aspectos desses que o culpado não é a sociedade também. Por quê? Porque é a necessidade dele. Nossa, é verdade. Um exemplo. Tem muitas situações que a gente vai num bairro periférico, nós fazemos um trabalho lá durante 4 anos. Você faz um trabalho lá. Durante 4 anos de melhoria. Aqui falta saneamento básico. A gente tem aqui tem que regularizar a questão da energia aqui, porque é tudo clandestino. A Sabesp, ela não coleta os esgotos. Então você vai fazendo um trabalho para trazer as melhorias de infraestrutura, a questão da UBS, você vai lá, faz. Muitas das vezes, o que acaba acontecendo? O mal político, o que ele faz? Chega na época ele fica 4 anos sem trabalhar, aí chega na época da política, ele aparece lá economicamente muito mais do que você, e aquilo tudo que você trabalhou, às vezes por causa de uma cesta básica, ou por causa de compra de um remédio, ou às vezes por causa de um dinheiro, um gás, essas coisas, todo aquele trabalho que você faz, você acaba jogando fora, a pessoa vota por causa dessa necessidade dela, e eu vou culpar ela? Não, porque é complicado, né? É a necessidade dela. Ela mora lá num barraco, ela faz pra comer. Quem aparecer lá e oferecer alguma coisa pra ela, ela vai. É aquele trabalho que você fez durante os 4 anos. É a anestesia que ela toma, né? Ela toma uma anestesia ali naquele momento. Tem gente que a gente ajuda. Vai lá, leva lá no médico, faz isso, você fica... Depois as pessoas esquecem isso que você fez. Às vezes por ingratidão, às vezes por causa de questão de necessidade. Então, a gente tem que mudar essa cultura, o Brasil tem que crescer. Eu acho que não é bater no dedo que a gente vai fazer isso. Temos que priorizar de verdade, a educação. Porque se arruma lá na raiz, né? É isso aí, não só na base. A base, pelo menos no município de São Bernardo, é muito boa, né? O ensino fundamental é muito bom, mas a gente tem que melhorar o ensino médio, tem que melhorar o ensino
acadêmico universitário. Hoje tem gente que se forma e que nem na faculdade vai. E aí, qual o país que a gente quer? Né? Sim. Então, é isso, é cultural. Se a gente não mudar a educação, a gente não muda isso. Então, o que a gente enxerga? É essas situações que a gente se depara. Ô Maurício, deixa eu anotar aqui uma pergunta. Quais são as principais lembranças que você tem quando criança dos seus pais? Ah, rapaz, eu vou falar, eu era meio arteiro, né? Eu ficava... Filho único ou não? Não, mais 2 irmãos. Mais 2 irmãos. Eles são da política hoje ou não? Não, um irmão meu continua trabalhando na Vox e a minha irmã é enfermeira no Mário Covas. Nossa, que legal. O que eu tenho assim, era uma vida que a gente tinha que era bem simples, mas eu era muito arteiro. A minha infância não era hoje, que nem hoje. Por isso você era o cara de jogar bola e soltar pipa? Jogar bola, soltar pipa, correr atrás de pipa, que eu gostava pra caramba. Gostava de pegar a pipa, fazer guerrinha de pedra. Ó, esse final de semana, esse domingo que passou, eu fui levar minhas filhas ali no Rafael Lazuri. E aí eu tive uma surpresa, cara, mega agradável. Tava indo embora do parque, eu tenho uma que vai fazer 7 anos e uma de 2, né? Eu tava indo embora do parque e do lado tava tendo... E aí eu não sei quem é que incentivou, oxigenou aquilo. Mas tava tendo um evento... De rolemã? De carrinho de rolemã. Maurício. Ah, isso aí a gente... Peguei minha filha de 7 anos, que é toda cuidada na manteiga pela mãe dela. E falei, não, vamos ali. Pai, não vou subir meu joelho, meu braço, vou cair. Falei, você não tem noção que era passar um mertolate. Pegar aquele ardendo e colocar igual um bife. Tss. É isso aí. Subimos, Maurício. Vamos lá até lá em cima, perto do circo lá e descemos. Cara, se você ver esse vídeo, você vê no rosto dela Alegria, o que as né? crianças que hoje não tem mais por causa do celular. É isso aí. E tinha a época do rolemã, né? Rolemã, jogar taco na rua, bolinha Fubeca. de gude, peão. Peão. Sabe? Era essas coisas, a guerrinha de mamona, estilingue. Nossa. Estilingue, não sabia nem soltar estilingue. Então, o que eu era muito arteiro. Aí eu lembro da minha mãe, pegava a varinha da árvore, quando aprontava, levava umas varinhadas. Hoje você vê assim, é lógico, por isso eu falo, existe uma evolução. Eu acho que o mundo tá ficando muito chato, sabe? Você não pode falar nada, você não pode chamar a atenção de um filho, tudo é preconceito, né? E você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Eu tenho um cara que trabalha... A gente tá vivendo num campo minado, viu, Maurício? Minado. O cara trabalha na Secretaria de Esportes. Eu não sei nem o nome dele. Eu sei o apelido dele. Todo mundo chama ele de Pneu. Puta de um cara sensacional. Professor, projetou muitos atletas lá. E você tem que tomar cuidado quando você vai chamar ele aonde você tá. Se você tá no meio das pessoas que conhecem ele, você vai chamar ele de Pneu, todo mundo vai falar, beleza. Agora você tá na rua. Você tá na rua, ou às vezes num evento que as pessoas não conhecem ele. Todo mundo com o celular na mão. Você vai lá, Pneu. É um apelido que deram pra ele. A gente não sabe o nome dele, um apelido carinhoso. Uma cara sensacional, né? E aí você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. É lógico que você nunca pode ser do modo pejorativo, de denegrir, de ter preconceito. Essas coisas a gente abomina. Sim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas também, porque às vezes um inocente ele acaba sendo culpado. Sim. Né? Não, tudo que é intolerante não cabe. Não cabe. Mas também se perdeu muitas coisas que não são intolerância. Que são carinhos. É isso aí. Que é a essência nossa. Isso Por isso que tá chato o mundo, né? É isso aí. E aí os nossos filhos vão ficar cada vez mais mexendo no celular e se relacionando com o computador. É isso aí. O Gui tem quantos anos? O Gui tem 21. Rapaz. Comecei cedo na época que eu ia tomar conta à noite lá das baladas. E o Eurico? O Eurico tem 10. Calma aí. Mas é o nome do seu pai. O nome do meu pai. O Eurico é o nome do meu pai. Não, vamos lá. Vou voltar. O que aconteceu? Vou voltar em duas coisas legais aqui. Por que dessa distância? O que aconteceu? Porque são mulheres diferentes, né? Momentos diferentes, né? Que assim, quando eu tive o Guilherme, foi um
acontecido. Eu tava ainda naquela situação de trabalhar em 2 lugares para poder pagar minha faculdade. Eu tava começando a minha vida. Praticamente a idade do Gui era a idade que você tava tendo ele. É isso aí. Então se você olhar pra ele hoje, você vai ver o Maurício de... É isso aí. É isso aí. E aí o que acontece? Foi momentos diferentes. Eu era muito jovem, eu tava tentando buscar, mas aconteceu. Tá. E aí não tinha condições financeiras pra ficar junto, sabe? Eu tava tentando buscar, tava tentando fazer uma faculdade pra me buscar uma projeção melhor. Aconteceu. Beleza. Aí o que acontece? O Eurico já tava com a mãe dele há algum tempo. As coisas mais organizadas. Mais organizadas. E aí por isso dessa Entendi. distância. E também, por que dessa distância? Porque ao longo desse tempo eu sempre fui muito dedicado ao meu trabalho. Não que a gente fazia, só que assim, nada muito com compromisso, nada... Mas é porque você... aí volta na vocação. E quem faz por vocação, faz por amor. E quem faz por amor não vê que você trabalhou 15 horas por dia. É isso aí. Entendeu? Então eu me dedicava muito ao meu trabalho, fazer as minhas coisas. Eu falava, eu não tenho tempo pra isso. Se eu fizer isso agora, eu não vou conseguir conciliar. E talvez a outra pessoa não vai entender. Não vai entender. E como chegou uma época que não entendeu também. Sim. Ah, pô, tem que estar domingo em casa. Não, domingo eu chego em casa às 16 horas. Ah, lógico que você tem que ter o tempo. Só que é difícil. E o trabalho público, ele puxa muito, Ele né? não é, você tem que se consolidar. É que nem eu falo pra eles aqui hoje. Por ter acontecido aquilo comigo lá, que eu tive 1 ano só pra trabalhar, esse ano eu tô tendo 4. Então agora, de fato, eu vou falar assim, não, os votos que eu tive vai fixar na minha cabeça. É os votos do trabalho do Maurício. Sim, entendi. Você entendeu? Então o que acontece? Eu tô me dedicando porque eu quero provar pra mim mesmo e pro nosso grupo que a gente é capaz. E honrar esses 4 mil votos que você teve. Isso, e eu quero me dedicar pra que isso... E não é só eu me dedicar porque é uma aprovação pra mim, é porque tem uma população lá na rua que acredita em você. E a questão também, Maurício, não é chegar, né? É se manter. É se manter. Né? E acredito muito sempre na força do trabalho. Eu acho que o trabalho vence tudo. O restante, você vai apanhar um pouquinho aqui, vai apanhar um pouquinho ali, mas você vai, sabe... Tem uma frase que eu gosto que é assim, ó, o trabalho devolve. O trabalho devolve. As pessoas falam, pô, Maurício, você é trabalhador, eu vejo você aqui, eu vejo você ali. Não, ela pode até falar assim, ó, eu não gosto do Maurício. Mas ela não pode falar que eu não sou trabalhador. E aí, muitas das pessoas falam, não, nós vamos na onde que é o trabalhador. Sim. Né? Muitas pessoas não gostam do Orlando. Mas muitas pessoas falam, não, esse prefeito é trabalhador. Não tem como questionar fatos. Não tem como questionar. O cara trabalha. Então, eu acho que o trabalho sempre vence. Foi o melhor que São Bernardo já teve? Foi. Sem sombra de dúvida. Muito articulado. Pensa longe. Inteligente demais. Fala em todas as esferas. Lógico que tem os seus problemas também, porque nesse mundo a gente acaba criando, né? E é uma outra coisa que as pessoas acham que política é perfeita, né? Nada. Tem as vaidades do prefeito. Às vezes tem as vaidades é normal, do prefeito pô! daqui. Não é normal? Todos nós temos nossos defeitos. Normalíssimo. Só que a população acha que o político ele tem que ser perfeito. É ocupação de espaço. Quando você chegar numa situação dessa de ser prefeito, uma cidade, quantos políticos tem, quantos quer ser prefeito? Você vai ter o choque. Não tem como. E isso faz parte do jogo, porque é o seguinte, o PT, ele se favorece de bater na direita, e a direita se favorece de bater no PT, faz parte do jogo. Esse é o jogo, né? E muitas vezes as pessoas enxergam, a gente não tem a maturidade suficiente do que, ó, ele tem essa proposta, tem a proposta. Não, tá batendo no PT, esse cara é bom, vou votar nele. Então isso é uma estratégia também de que, entendeu? Sim. Ô Maurício, aí o Eurico, aí veio por conta do seu pai, foi mesmo? Foi. Meu pai tinha falecido em 2006, né? Uhum. E aí, assim, na vida foi um cara que também me ensinou tudo. Da forma dele, do jeito dele. E a gente procurou fazer uma homenagem pro meu pai, né? Que legal. E qual foi o legado que seu pai deixou pra você? Essa questão de uma pessoa honesta, transparente, de fazer valer muito o nome dele, sabe? É um cara sempre muito correto. Então, eu não sei se tem essas gerações que está hoje dessa forma, mas isso daí... Ele fala, eu não posso ter nada na minha vida, mas o meu nome
Eu posso estar na rua, mas meu nome... Então eu parto sempre desse princípio. Você fala assim, tem muito cara que tem muito dinheiro aí, mas... Não tem nome. Não tem nome, não tem credibilidade, deu chapéu em um, deu chapéu em outro. Cresceu nas custas de fazer mal pra alguém. Entendi. Pô, eu não tenho nada, mas eu tenho nome. Aonde eu vou, as pessoas falam, pô, aquele cara é gente boa. Não vou com a cabeça baixa pra lugar nenhum. É isso aí. Então, é nesse sentido aí. Tem coisas da política, falam, não, mas lá vamos... Não, vamos apanhar o quê? Vou nada. Eu vou lá, vou dar minha cara pra bater... E as pessoas têm que saber o porquê disso, o porquê daquilo. É o diálogo, né? É o diálogo. Eu não devo nada. Não é porque eu sou político que as pessoas acham porque eu sou dessa bandeira. Que eu tenho que resolver, que eu sou... Não. Rapaz, vou... E graças a Deus, aonde eu vou, todo mundo sabe. Eles não me veem... Eu não consigo... As pessoas que me conhecem não conseguem me enxergar eu como político. Legal. Né? Tem uns que não te conhecem. Aí te coloca no balaio, chega na rede social. Esses políticos também é igual outro. Agora, as pessoas que me conhecem, que sabem quem eu sou, a forma da minha pessoa agir, não me veem dessa forma. Legal. Ô Maurício, e qual é a sua perspectiva aí para os próximos anos? O que você tá almejando aí? Como que você tá enxergando? Na política, assim, eu sempre penso em fazer o bem para as pessoas. É uma coisa automática, da vida. Não adianta você querer crescer e não fazer nada, não trabalhar para isso. A gente sempre... E a política é dinâmica. Dependendo do seu trabalho, no lugar que você está, da forma que você está, você deixa de virar vereador e vira prefeito. Aconteceu com o Paulinho Serra aqui em Santo André, né? Aconteceu com alguns outros que já virou deputado direto, nem pela vereança passou. Então você tem que continuar trabalhando e as coisas acontecer. Aí você fala, Maurício, qual que é a sua perspectiva? Hoje a minha perspectiva é o seguinte, é seguir um caminho para me chegar lá na frente. Então hoje... Eu sou vereador, eu quero a minha reeleição, consegui algumas situações, que é a lealdade, a confiança do prefeito, eu sou vice-líder de governo, um cara de primeiro mandato ser vice-líder de governo, então quer dizer, eu quero seguir esses ritos, amanhã ser um primeiro secretário, caso for um presidente da Câmara, e depois seguir passos mais largos. O trabalho vai devolver, né? O trabalho vai devolver, isso aí. Penso em ser secretário, porque eu trabalhei durante 12 anos no Executivo. É uma coisa que eu gosto, porque eu gosto de fazer. O papel do secretário qual que é? Então, o secretário cuida de uma pasta de serviços urbanos. Qual que é a pasta de serviços urbanos? Cuida da manutenção da cidade. Ele que é efetivo ou não? Da limpeza. Não é ele que é efetivo? Ele que é efetivo. Uau, ele legal. que executa. Aí ele tem os diretores embaixo que vai executando. Sim. Então eu gosto muito de fazer, de executar. De ver o sorriso no rosto da pessoa e falar, pô, você veio aqui. Quantas vezes acontecia um problema, eu tava com o poder na mão. Hoje, eu, como legislador, eu tenho que solicitar ao executivo para fazer. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tem uma sincronia com o prefeito. Prefeito, tem um problema aqui, estamos lá fazendo. Mas você está fazendo, você está executando. Então, eu gosto muito do executivo e eu quero seguir esse rito, criar laço para mim um dia, quem sabe, chegar a ser um deputado, chegar a ser um prefeito. Porque se eu vim aqui falar para você, não, minha vida de vereador e tal... Não. Tem que almejar coisas maiores. Sim. Se eu acho que eu tenho condição de ajudar as pessoas... Se eu, como vereador, ajudo, eu, como prefeito, vou poder ajudar muito mais. E assim vai seguir. Como um dia você ajudou como presidente do Nacional. É isso aí. E o Gui faz o que da vida hoje? O Gui tá fazendo arquitetura. Eu queria que ele fizesse engenharia. E aí essas coisas de pai que a gente também tem que relevar. Aí ele foi pra economia, agora parece que se acertou, tá fazendo arquitetura. Mas o que a gente prega? Fala, Guilherme, eu tenho hoje a oportunidade de dar uma condição. O seu avô não pagou faculdade para mim, eu tive que trabalhar e pagar. Só que eu quero falar para você cortar caminho, para você passar o... O pai tem esse instinto, né? É instinto de proteger, de, sabe? De já me ferrei naquele buraco, não pula nele. Então, eu acho que você deve fazer, é uma função que ela é meio genérica. Então, um administrador de empresa, ele pode ser um engenheiro, você pode ser um engenheiro responsável por uma obra, ou se você é engenheiro, ele tem 1000 facetas aí. Então, as pessoas... Ele tá de arquitetura. Isso. Quando vai procurar um gestor, alguma coisa, geralmente procuram um engenheiro. Então, Sim. Ele tem várias ramificações aí. E aí ele falou, pai, vou tentar tal, mas não...
Guilherme, você é novo, faz isso daqui. Eu não tive escolha, eu fiz o que o meu dinheiro dava. Eu fui ser administrador de empresa porque é o dinheiro que dava pra me pagar. Sobrevivência, né, mano? Foi isso. Eu queria ter feito engenharia. É muito mais dificultoso, eu ia, sabe? Só que assim, eu tava pensando no futuro. Se eu for engenheiro, as portas vão se abrir muito mais do que eu ser administrador de empresa. Eu vou ter um curso específico de uma grande responsabilidade e tal. Mas eu não tinha condição de fazer, eu fiz. Então eu falei, independente do que você faça, se dedique e faça bem feito. Nem hoje você está aqui, mas você começou com corretor e o que você faz, você vai procurar fazer da melhor maneira possível. Então eu falei, independente disso, a gente tem que viver com as adversidades. É lógico que algumas coisas a gente tem mais vocação do que outras, mas a gente tem que aprender a fazer. Eu tinha muito problema e tenho ainda com a parte comunicativa. Só que eu vou a alguns programas, as pessoas falam, Maurício, você precisa ver o quanto que você está evoluindo. Então, assim, eu falo, tá vendo? É dedicação, é força, dedicação. E vamos lá. É repetição, a vida ela é feita de repetição. E aí eu falo isso pra ele, só que aí ele seguiu. Ah, pai, não é pra mim, beleza. E essa turma, essa geração aqui também tem uma outra programação, né? Tem, é totalmente diferente. E como que é o Maurício pai? O Maurício pai, às vezes, é muito ausente. Isso eu falo por conta da... tem gente que fala... Você enxerga isso? Enxergo por causa do meu trabalho. E aí é uma dose ruim que você toma, ruim, amarga? É vontade, a minha vontade de vencer, às vezes acaba... Eu acabo... Você sabe que você acaba faltando. Só que eu não deixo de ser uma referência pra eles. Boa. Caracas, hein, Maurício? Eu tenho muito forte, assim... E aí é legal que a gente vai se conhecendo também. Você também vai conhecendo o Arnão, né? Sim. Eu tenho muito uma pegada da questão de ser o neurocompatível, né? E eu sou pai. Minha história é muito louca porque nós tivemos um primeiro filho e perdemos ele com 8 meses, cara. E foi muito difícil. E só nós sabemos o quanto que nós oramos pra ter a vida que nós temos hoje, sabe? Só que em muitos momentos eu me pego... E por isso que eu te falei no começo do programa. Aqui eu sou um aluno. Eu me vi em você falando. Porque muitas das vezes eu tenho que faltar lá em casa. Não tem como. E dói, cara. E aqui é de pai pra pai, né? Só que assim, você é um cara muito mais experiente, muito mais vivido, com muito mais laço do que eu. Mas assim, cara, dói pra caramba quando a gente falta, né? Porra. E só nós sabemos. E às vezes... Ninguém precisa nos cobrar. Pô, Maurício, você tem que chegar cedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, cara, eu sei o quanto que é doído isso pra mim. E às vezes o que acontece? Quando acontece alguma coisa que não tá legal, você fica se culpando também. Puta merda, eu podia ter feito isso. Só que assim, o que eu acho? A gente falta, só que... o que é bacana? Aonde eles vão, as pessoas falam bem. O legado que você tá deixando é bonito. Pô, seu pai é um cara... Seu pai é correto, seu pai é legal. Aí o Guilherme fala, pô, você é meu ídolo. Mesmo você não estando ali no dia a dia com ele. Com todas as minhas dificuldades e não tá, sabe? Aí você fala, puta, que... Porque aí ele olha pra mim e ele fala, pô, meu pai... Lógico, é que nem eu falo. Eu poderia ser... Não, nada. Justificar, né? Não, eu sou ausente por causa dessa questão. Mas eu sou muito dedicado. Agora... os princípios que a gente tem, o que a gente aprendeu, valores, a gente tem que passar para eles, né? A gente sabe que o mundo hoje é totalmente diferente, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas é isso, o que não pode faltar é carinho, é amor, sabe? E essa questão de você ser um cara que se ele olha para você, você fala assim, eu quero ser igual meu pai. Ele é meu ídolo. É meu ídolo. Eu sei que ele não é perfeito, porque, né? Mas ele sabe que é um cara honesto, batalhador, que tá ali correndo atrás, que viu que você lá atrás, o que você passou, o sofrimento, o que você se dedicou pra estar onde tá. Então, que você não teve e você quer dar pra ele. É isso aí. Né? E então, é difícil isso, né? É difícil. E você tem aqui são 2 gerações diferentes, né? Sim. Porque são idades diferentes, né? Então é meio complexo isso daí, né? Isso. Ser pai de uma criança de 10 anos e de um homem de 21. O de 10 vai ser político. O cara é super... Ixi, articulado, faz festa lá, ele já pega no microfone. Onde ele chega, ele gosta de... Não tem liderança na veia. Liderança na veia. Esse daí é certeza.
O Gui já é mais... O Gui é reservado, mas mesmo assim, pô, pai, sabe? Mas às vezes não é que ele tem aptidão, é que ele enxerga... Ele tem uma outra visão da política. Ele tem outra visão da política, mas ele fala, meu pai, eu posso ir nesse caminho do meu pai. Se eu for nesse caminho aí, ele bom. meio que se espera, entendeu? Sim. Agora o outro, você já olha pra ele, bate o olho e você fala, ixi, esse daí vai entrar nas favelas, vai falar com todo mundo, vai abraçar, vai aqui, vai lá na classe alta, vai se relacionar bem, ele é muito articulado, sabe? Então, o Eurico, eu acho que... É engraçado isso, né? Os filhos, eles vêm da mesma criação, mas eles são... Todo mundo é diferente, né? É isso aí. Lá em casa nós somos... Eu tenho 3 irmãos. Nós somos em 4 homens. Meu pai é cearense. Então nós somos em 5 homens e minha mãe. Cara, são 5 pessoas completamente diferentes. Muito louco isso. Pô, gostei dessa parada do ausente, hein? E é legal, assim, ouvir de um homem... Sim. Novo, você é novo, 44 anos. Esse reconhecimento, né? Não. Eu vou falar pra você que não sou, eu tô mentindo pra mim mesmo. Isso eu não vou fazer. E como é que eu vou olhar pros meus filhos e falar, pai, você é presente? É aquilo, né? Você pode falar o que você quiser, mas as pessoas que estão na porta pra dentro sabem a verdade, né? Então não tem como... Não se joga com a mentira. Não. Mentira não rola. Isso daí não tem, por isso que eu falo. Sou autêntico. E o Eurico também sofre por isso. Sofre. O Guilherme... Ou você é casado? Não, estou noivo. Noivo. O Guilherme é o seguinte, o Guilherme mora comigo. Tá. Só que por conta do trabalho meu e dele, a gente se vê pouco, ele estuda. Então, o Guilherme ainda, de vez em quando, a gente joga bola junto. O quando Gui. dá, Tá. que já tem né? A gente joga bola junto. Vocês torcem pra que time? São Paulo. Eita, que fase, hein? Fase. Ainda bem que eu vivi a época áurea, viu? 92. Não, mas até em 2000, a época de 2000 foi bom, né? Ali, do Mundial lá isso contra o aí. Liverpool. Mas coitado deles, hein? Coitado eles não deles. viveram isso, não. Não Mas tem um viveram time isso, aí não. que eles podem torcer que eles estão vivendo essa época agora, viu? Chama Palmeiras, viu? O Palmeiras não tá Tá nas vacas gordas agora, Não, viu? o Palmeiras tá bem demais. E aí o que acontece? O Guilherme ainda conviveu mais comigo. O Eurico, ele mora com a mãe dele, né? E aí eu tenho um pouquinho mais de restrição. Mas você não hoje tá com a mãe do Eurico? Não. Tá. O Eurico mora com a mãe dele. Não é que ele tem restrição. A mãe dele trabalha, é empresária. Ela tem uma rotina. Tem uma rotina totalmente diferente. O Eurico acaba o que acontecendo? O Eurico eu acabo vendo eles nos finais de semana. Só que quando eu tenho aquela parada pesada, de você ficar com ele no final de semana. É Mas isso aí, aí. como concilia com a política? É isso que eu tô falando. E aí, às vezes, ele é prejudicado por causa disso. Tem dia que eu levo ele pra trabalhar comigo. Vambora. Põe uma roupinha mais ou menos aí e tal. Só que é criança. Sim. E aí, o que você fala? O que ele quer? Pai, que hora que nós vai pro Nacional? Pai, que hora que nós vai pro Nacional? Por quê? Porque lá tem os amiguinhos dele. Aí ele vai pegar uma bola, vai chutar, vai fazer coisa de criança, né? E aí, essas coisas que eu fico meio, sabe? Te corrói. Que corrói, me incomoda demais. Mas é aquilo que eu te falo, nunca deixando de ser ele consegue enxergar isso. Sim. Ele já tem, não, pai, eu sei que o senhor trabalha, né? E aí quando eu levo ele, que ele vê aquela rotina, Compreende mais. compreende. E seu pai veio a falecer, né? E a dona Maria? Minha mãe é tudo pra mim. Aparecida Maria. Maria Cardoso. Minha mãe cê é louco. Quantos anos? Minha mãe fez 70 anos agora em fevereiro. A gente fez uma festa surpresa pra ela. Mas sabe o que eu mais gostei de você, assim, que me chamou muita atenção de você? Você é um cara mega emotivo, né? Não. Tipo assim, você é um cara do... Você é nós. Tem coisas que não tem jeito, né? Toca em você. Fundo, né? Mas e aí, como que é? Eu gosto de chamar... Eu gosto de ter relações com as pessoas na intimidade. Eu falo que é tão lindo quando... Deus, ele é incrível. E ele fez nós sermos criança e nos tornarmos adulto. Só que a gente não aprendeu que nós deveríamos ser sempre criança. Criança, Maurício, olha que maluco isso. O Eurico vai lá no Nacional, conhece pela primeira vez um menininho de 10 anos, ele dá a mão, o menino cai no chão, rala o joelho, ele chora com o menino, abraça o menino, beija o menino, fala eu te amo pro menino. Se tiver briga, ele vai entrar no pau por causa do menino e vão embora.
É isso aí. O adulto, ele começa a ter cascas da vida, É isso aí. que ele começa a ficar frio. Eu vou me meter nisso. Por isso que eu achei assim, por isso que eu gostei da sua energia de você. Porque você tem o espírito da criança, sabe? Tipo, meu, eu sou esse cara. É isso aí. E aí vem o Madruga, né? Madruga. E a dona Cida, você chama ela como? Mãe. Mãe. Você é louco. É tudo pra mim. Fez uma festa de 70 anos. Surpresa? Ela fez aniversário dia 5 de fevereiro. Os irmãos dela moram tudo no interior. Tá. E a gente tem difícil conciliar. Então, quando ela é a terceira, né? São 5 irmãos, é a terceira. Tem muitos sobrinhos, né? Netos, essas coisas. E aí o que acontece? No dia do aniversário dela, a gente não fez nada. E ela sempre falou, não, quando eu fizer 70 anos, eu quero fazer uma grande festa. Você tem 2 irmãos, você falou também. Tenho muita dificuldade, nós estamos com dificuldade, tal. Só que acontece, a gente queria fazer no dia 5. Aí ligamos os irmãos. Olha, vamos fazer a festa. Não, sabe o que acontece? Pra gente ir pra aí no final de semana fica muito puxado. Faz o seguinte, vai vir um carnaval, faz num carnaval. Entendi. Porque aí a gente tem um pouco de laço, a gente é tudo de idade, vai com mais tranquilidade, tal. Pra gente ir num dia, depois ficar na festa e voltar no outro, ficar ruim. Beleza, legal. Aí aconteceu dia 5, aniversário dela. E, pô, ela falou pra mim, cara. Eu quero que você faça uma festa pra mim. Aí chegou no dia 5, ela com a cara amarrada. E você... Não, e eu falei pra ela, mãe, não sei se vai dar pra fazer, mas isso lá atrás. Mas já tudo planejado. Planejado, mas só que assim, ela vendo a dificuldade, eu falei, mãe, eu tô apertado e tal, e meio que passou em branco. Só que nesse dia do aniversário dela foi num domingo. E aí o que acontece? A gente programou pra almoçar em casa. Aí minha irmã foi dar plantão no hospital. E o meu irmão trabalhava na Volks, tinha que preparar um carro, chegou lá 3 horas da tarde. Você viu que ela ficou pra baixo. Eu falei, puta, meu, de 70 anos ficar pra baixo, perigoso até, né? E ela é tudo pra mim. E aí ficou os netos, tá, nós fomos remediando e tal. E aí, como eu sou político. Aí inventei uma história pra ela. Falei, dia 18 tem uma feijoada lá no Nacional. Nós tem que ir lá, eu vou receber um prêmio. Aí a minha irmã se meteu no meio, falou, mãe, faz o seguinte, mãe, você vai receber, não é feijoada não. O pessoal tá preparando uma surpresa pra ele, que ele vai receber um prêmio, vai estar o Orlando. Até porque, assim, minha mãe é uma pessoa simples. Só que se ela vai numa festa, ela gosta de ir bem. Sim. Ela falou, se for pra comer feijoada, o que vai acontecer? Ela vai colocar uma roupinha, tal, e vai. Mais simples. Mais simples. Aí falou, não, é que o Maurício não tá sabendo, mãe. Ele vai receber um prêmio, então vai precisar tirar foto, tal. Então vamos atrás de uma roupa melhor. Vamos lá, aí foi, então. Não, roupa ela até... O seu irmão cortou o cabelo, fez a unha, fez não sei o que. Então, e ela achando que tava me enganando. Uau, que top. Aí eu catei, vamos aí, mãe. Só que aí quando chegou já tava tudo a família lá, cheio de gente. Aí aconteceu, aí eu preparei. Falei, eu vou entrar lá por trás, pra ela não ver os carros de ninguém, vou entrar por outro portão. E eu tinha esse mecanismo, aí tava um dia meio de chuva. Falei, não, vamos entrar por aqui, tal. Catei, levei o carro. E ela achando que tá me enganando. Puta, na hora que chegou, que abriu a porta. Rapaz. Forte. Aí Coisa E de... ela ficou feliz pra caramba, porque viu umas primas que faziam mais de 10, 15 anos que ela não via, outros de 20 anos, os irmãos, os netos. É o maior presente que você poderia dar pra ela. Eu e meus irmãos, né? E aí assim, você fala, a gente sabe como é que é a vida. E a gente não sabe se amanhã ou depois vai estar aí. Então proporcionar uma coisa que ela sempre queria. É a realização de um sonho, né? Uma realização de vida, verdade? De vida. Se hoje aconteceu alguma coisa comigo, eu fico satisfeito. Porque a gente proporcionou isso pra ela, então. Caramba, que linda, que linda. A gente chega A gente chega a entender que na vida não é nada material, né? As pessoas ficam tanto lutando por querer algo material, mas a gente vê o que faz sentido na vida mesmo. Não é uma atitude, são atitudes, né? É isso aí. Tem uma vida simples, pô. Não gosta nada de extraordinário, mas a hora que chega e vê um negócio daquele, você fala, pô. E aí você vê a família unida. Aí você vê de um lado minha tia chorando. Porra. Nossa, é muito lindo, hein? Vocês fizeram, foi sensacional.
A gente não sabia quando a gente vai conseguir juntar a família de novo. Por as questões de doença, de idade, de distância, tudo isso daí. Cada um tem seu compromisso, sua rotina. E normalmente acontece isso em momento horrível. É isso aí. Que é velório. É isso aí. E a gente puder fazer isso em vida e no momento de alegria não tem preço, né, Maurício? Não tem. Então por isso que eu falo, é isso. A gente não é um grãozinho aqui e que a gente tem que valorizar as pessoas que estão dos nossos lados. O ser humano, né? Como tudo. Às vezes a gente é meio egoísta. Mas é isso. É essa satisfação que dá. Não tem gente que tá na política... sabe? Você fala assim, não entendo porque esse cara tá na política. Focado no poder. Cara, eu quero fazer o bem para as pessoas, estar bem com a minha família e ajudar o próximo. Isso que é o importante. Top. Maurício, indo aqui para a parte final do programa, eu vou fazer um ping-pong. Vamos lá. Então eu te faço uma pergunta, uma palavra, você me fala o que vem na sua cabeça, tá? Deus. Tudo. Política. Muito importante. Corrupção. Escória. Família. Família. Tudo. É minha essência. Seus filhos. Meus amigos. Meus amigos por compreender. Sua mãe. Minha mãe é a rainha. Ser Eurico foi o que pra você? Meu pai me ensinou a ser o que eu sou. O que eu sou hoje. E o Ramon? Vixe. Ramon Ramos. Ramon. Da forma dele, eu acho que é um anjo que apareceu na minha vida. Um sonho. Cara, meu sonho é estar feliz. Eu não tenho... eu estar feliz e eu estando feliz, eu acho que eu vou ter uma felicidade plena das pessoas estarem felizes, de reconhecimento de trabalho, de que eu fiz alguma coisa boa para as pessoas. Tá feliz. Se você pudesse fazer uma ligação, pra quem que você ligaria? Pra quem que eu ligaria? Pra minha mãe. E o que você diria pra ela? Que eu amo ela. Se você conhecesse uma pessoa com depressão, síndrome do pânico, pensando até num eventual suicídio, o que você diria pra essa pessoa? Que a vida é boa. A vida é boa. As pessoas às vezes têm essas coisas com os medos. Eu acho que ela tem que viver. Se ela viver, isso daí vai tudo por água abaixo. A vida é boa. Não tem... A vida é boa. Pra encerrar, imagina que nós temos um outdoor e todas as pessoas do mundo irão ver a mensagem que tá naquele outdoor. Que mensagem que você deixaria? As pessoas sejam mais tolerantes, mais amigas umas das outras. A gente vive um mundo muito de intolerância, de briga, de extremos. Eu acho que isso não faz bem pra ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ter mais fé, acreditar em Deus, fazer bem ao próximo, pra gente ter uma vida mais fraterna, sabe? É isso. Eu acho que as pessoas têm que estar felizes. Eu sei que não tem perfeição, mas é o recado que a gente pode passar. Qual que é o legado que o Maurício quer deixar? De uma pessoa que foi muito boa para as pessoas, é isso. De ter aquele cara, isso daí eu acho que é o que o meu pai me ensinou, o que eu me inspirei no Ramon. O Ramon, aonde você vai, esse cara ajudou bastante gente. Eu acho que é isso. Maurício, deixa uma mensagem aí pro pessoal, aonde que o pessoal te encontra nas redes sociais. Deixa aí um recadinho pra turma aí. A gente falou muito hoje da minha pessoa, eu me emocionei aqui várias vezes. Mas através disso que as pessoas vão querer seguir o lado político do Maurício. Maurício é uma pessoa trabalhadora que está na Câmara Municipal, tem um escritório na rua Tietê 575, à disposição
da população. O escritório tá lá porque foi ali onde que eu nasci, na Vila Vivaldi, né? E eu tenho meu gabinete na Câmara Municipal. Então, o Maurício pode fazer é tentar melhorar a vida das pessoas, né, como um todo, que depender dele, tanto nas áreas aí de segurança, educação, saúde, zeladoria, assistencialismo. Eu tô para atender o povo, não é para um grupo específico, mas sim a população no geral. Então, tenho muita determinação, muita disciplina, humilde. Eu acho que isso é um dos principais requisitos para que a gente possa fazer mais pelo próximo e ter uma cidade, um estado, um país melhor para todos. Bacana. Nas redes sociais, você lembra como que tá lá? Lembro, Maurício Cardoso, no Instagram, mauriciocardoso01, @gmail, né? E no Facebook é Maurício Cardoso. Legal. E lá você compartilha muito dos seus do meu movimentos, dia -dia, do seu dia a dia. Bem atuante, né, nas comunidades, tanto lá no DR, no Jardim Regina, na Vila Esperança, na Vila Vivaldi, Rude Ramos, no Jardim Hollywood, no centro. Eu tenho vários locais que a gente atua e aonde a população solicita, a gente está lá para poder atender. E num joguinho de domingo na Várzea, se você reparar, o Maurício vai estar ali na Lambrada assistindo o jogo ali da especial, da primeira. E domingo tem clássico, Nacional e Unidos do Morro, 2 times. Especial, né? Da especial, que de certa forma eu tenho uma certa relação muito grande. Nacional, que é o meu time do coração. E começou agora? A especial ou não? Faz 2 semanas. Vamos para a terceira rodada. E nesse final de semana vai ter lá os 2 times que, né, tem o Maurício como padrinho. Mais um é de coração. Os caras falaram do Unidos do Morro. Ó, nós só falamos com você segunda-feira, tá? Mas não se assusta não se vocês verem o Maurício lá no Alambrado, não, né? Vou estar lá, vou nas 2 torcidas. Pessoas que eu tenho um carinho imenso. E eu vou te falar, quem me projetou muito disso daí, que viu um perfil de liderança, foi o Esporte Clube Nacional. Que legal. Maurício, quero te agradecer de coração. Obrigado aí por você ter transbordado, compartilhado, sem nenhuma restrição ou insegurança. Sei do seu papel hoje, então você tem um compromisso muito grande, né? E tem que ter muitos cuidados. Sim. Mas, pô, achei incrível poder te conhecer como pessoa. Saiba que você tem aqui um cara que tá na torcida, admirando aí todo o seu esforço, seu trabalho. Quando a gente sabe, porque tem pessoas que não sabem, mas quando a gente sabe do preço que a gente tá pagando, que é a questão da ausência lá atrás, você não sai de casa pra brincar, né? Não. Então, assim, você tá, de fato, servindo o povo da melhor forma possível, porque você tá deixando, às vezes, de ser ausente com as pessoas que você mais ama, que são seus filhos. Com certeza. Então, cara, fiquei muito honrado de te conhecer pessoalmente e espero poder te encontrar mais vezes aí, oxigenar essa relação. E tô de olho em você também pra te cobrar e fazer jus do meu voto, viu? É isso aí, Arnão. Eu que agradeço aí essa oportunidade. Muito bom, viu? Diferente, tá? E te agradecer. E se você precisar de mim, pode contar. E tô aí à disposição. Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu. Maurício, pra finalizar, colocar lá no gabinete, ó. Esse aqui é um troféuzinho aqui, que esse troféu tem muito sentimento. É a chave. Eu sempre falo que todos nós temos chaves para entregar pro próximo, a desbloquear as situações que eventualmente você tá passando. Perfeito. Então você hoje contribuiu com a chave, entregou muita chave pro pessoal. O programa vai ao ar de quarta-feira. Aí o meu time vai te posicionar o seu time quando que vai ao ar. E também nós trabalhamos durante uma semana muitos cortes, que é aí que tá a riqueza do conteúdo. Porque muitas das vezes as pessoas não têm tempo para assistir um programa de 1h30, 2 horas. Mas elas vão ter tempo de ver vários 2 minutos do Maurício. Mensagens de impacto, chaves sendo entregue. Então, é um presente nosso pra você. Obrigado, Arnô. Obrigado mesmo de coração, viu? E você que é o cara do futebol, você é um campeão da vida, então toma um troféu. É isso aí, valeu. Obrigadão, viu? Um grande abraço. Valeu. Pessoal, quero agradecer a todos que ficaram conosco. Acompanham o Maurício nas redes sociais. Hoje podemos conhecer a pessoa Maurício. E nada melhor do que nós nos relacionarmos com um CNPJ, com um político, seja lá quem for, antes nós conhecermos a essência dessa pessoa. Hoje a gente viu que tem um lado aqui muito humano, um lado muito agradável, uma pessoa incrível. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Quero agradecer a minha esposa, que eu tanto amo, tanto nos ajuda,
minhas filhas que são tudo pra mim. Também sempre eu agradeço aqui a minha equipe que tá lá no escritório operando e fazendo com que eu consiga estar aqui. Agradecer a produção. Gé, obrigado, irmão, mais uma vez. A Mauri, obrigado pelo empenho. Tamo junto. Sozinho você não faz nada, mas tendo um time forte você faz. Essa é a mensagem. Valeu? Um abraço, tamo junto.